A polícia detalha a prisão do MC Pose do Rodo, um cantor bastante famoso que é do Rio de Janeiro, tem 15 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões de ouvintes por mês em tocadores de música. Ele foi preso, investigado por apologia ao crime, envolvimento com o Comando Vermelho. Então vamos ouvir o detalhamento dessa prisão. Sob a ótica do morador também. Geralmente não se fala sob a ótica do morador. A imprensa não fala, os estudiosos não falam, não consideram a ótica do morador. Como foi dito aqui pelo secretário, pelo doutor André Neves, as pessoas do entorno desses eventos são seres humanos com seus afazeres e seus problemas. Tem gente doente, que precisa de tranquilidade para ser tratada, tem mulheres grávidas, tem gente idosa, tem criança, muitas vezes com problemas, crianças ou adultos com problemas de natureza comportamental, que precisam de tranquilidade no seu ambiente. Então, isso nunca é considerado. Isso nunca é considerado. Então, a gente espera que as pessoas tenham isso em conta quando fizerem a sua análise desses eventos que se dizem shows e que fiquem atentos para os transtornos que esses eventos causam na própria comunidade e aos moradores da comunidade. Seguimos ao vivo aqui acompanhando a coletiva de imprensa. Os integrantes da polícia detalham a prisão, os motivos da prisão e quais são as justificativas, né, que validaram o que ocorreu nas últimas horas, que foi ir ao encontro desse MC, esse artista, e fazer essa prisão. O Pedro Duran estava acompanhando, inclusive, é que não vai dar tempo, eu acho, de te perguntar, Duran, mas que foi citado ali pelo Felipe Cury, chefe da Polícia Civil do RJ. As músicas desse falso artista têm um alcance incalculável, falso artista. E muitas vezes são muito mais lesivas que o tiro de um fuzil disparado por um traficante. Essa é uma das palavras expostas aí nessa mesa pelas autoridades. Ele só fazia shows em áreas do Comando Vermelho, cercado de criminosos, ostentando fuzis para o alto, enaltecendo e fomentando a prática de crimes, de uso de armas, sim, de fato, uso de drogas e disputas territoriais. Vamos ouvir. Muitas joias apreendidas e, como bem disse, várias das joias fazem alusão a facções criminosas, a comunidades que são dominadas pela facção criminosa, e posso garantir que todas essas joias serão alvo de uma investigação muito aprofundada. Então ele vai ter que demonstrar de onde veio o dinheiro para a aquisição dessas joias, onde essas joias e de quem foram adquiridas, quem foi o fabricante dessas joias, nota fiscal e todo tipo de documento que a legislação nos permite exigir dele. Então, somente após toda a apresentação de toda essa documentação, essas joias podem, quem sabe, um dia ser devolvidas para ele, ou, do contrário, até serem perdidas em favor do Estado, a depender do andar das investigações. E com relação ao monitoramento, sim, ele vinha sendo monitorado desde a expedição do mandado, para que um trabalho muito profundo de inteligência, para que essa prisão pudesse ocorrer no momento mais oportuno e que não houvesse nenhum tipo de falha no cumprimento da diligência. Então, tivemos êxito hoje, um planejamento muito bem elaborado e bem executado, e que logramos êxito em conseguir cumprir o mandado hoje. Bom dia, eu sou Monique do portal Léo Dias. Como cidadã, é um prazer ouvir tudo isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Como jornalista, o que eu puder ajudar para levar o trabalho de vocês adiante, conte comigo. Eu queria saber em relação a plataformas de música. A gente está aqui tentando ouvir, assim como vocês que estão ouvindo, a gente está tentando ouvir o que a nossa colega da imprensa está perguntando. O áudio está um pouquinho distante, aí se a gente aumentar muito o volume vai ficar talvez um pouco ruidoso para vocês, mas são os mesmíssimos questionamentos que nós temos por aqui, de compreendermos a prisão. Vamos ver. Para produtores de shows, né, que são vinculadas a chefes do tráfico de drogas e que promovem esses shows dentro das facções criminosas, e algumas empresas que patrocinam esses shows dentro de comunidades. Então, essas empresas, essas produtoras são alvos de investigação.
tanto por associação ao tráfico, como também por lavagem de dinheiro. Então, essas investigações, sim, estão em andamento para que a gente possa estar identificando. Bom, o integrante da polícia... De investigação, vamos ouvir aqui novamente. Eu entendi a sua pergunta nesse sentido. O YouTube, o Spotify, que reproduzem essas músicas, não é objeto de investigação em trâmite. Que é em trâmite, como o Dr. Moisés explicou. Os produtores vinculados a chefes de facções e patrocinadores desses eventos com viés de lavagem de dinheiro e obtenção de movimentação financeira do tráfico de drogas. Bom, tivemos agora o acréscimo da resposta. O policial foi bem claro. YouTube e Spotify são os tocadores dessas músicas, mas eles não são alvo das investigações, porque ocorre essa dúvida. São artistas que, assim, milhares de pessoas todos os dias ouvem, reproduzem, e os tocadores de música são plataforma da veiculação dos artistas. Então, deixou claro que não fazem parte da investigação. Além das diligências que já foram cumpridas, agora serão analisados os telefones, outros documentos, análise de relatórios de inteligência financeira, cruzamento de dados de inteligência, onde todos esses dados serão coletados, analisados, e para que possamos chegar a uma conclusão no final do inquérito policial, né, nesse sentido de cruzar os dados, tanto as evidências da associação ao tráfico vindas de vídeos, das letras, das músicas, de todas essas condutas, quanto com análises financeiras, análises telemáticas, e chegar a uma conclusão no final do inquérito policial. 10h05. Seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil, transmitindo para vocês a coletiva de imprensa que explica a prisão de um dos maiores cantores / artistas do momento no quesito funk, também um pouco rap, um pouco trap, que é altamente consumido pelos jovens. Neste momento, nós temos aí integrantes da imprensa fazendo as perguntas. Ô Pedro Duran, eu vou aqui te acrescentando aos poucos também nessa conversa, mesmo que nós não tenhamos ali muita investigação é sigilosa. previsão. Bom, vamos ouvir. O que eu posso garantir para vocês é que a Polícia Civil está investigando todos. E, obviamente, a gente tem que separar quem realmente é artista e promove a sua manifestação cultural e quem está em favor, trabalhando e sendo integrante da facção criminosa como esse instrumento de divulgação da ideologia e da narcocultura da facção criminosa. Então, a gente tem que fazer separar muito bem essas condutas. E é isso que a Polícia Civil faz. A gente aqui não vai ficar... Nós não somos censores. Nós somos polícia judiciária e de investigação. E temos que saber fazer muito bem essa divisão. A gente, em nenhum momento aqui, quer impedir qualquer tipo de manifestação cultural, de manifestação artística e de liberdade de expressão. Essa não é a nossa função. Nós não somos censores. Agora, a gente também não vai permitir que algum elemento travestido de artista, de MC, ou seja lá o que for, faça parte de uma facção criminosa e promova essa ideologia e essa narcocultura da facção criminosa, trazendo todos os males. Por quê? O alcance que isso tem desse tipo de movimento, dessa parte informacional de propaganda da facção criminosa, foi como eu falei, às vezes é muito mais lesivo do que um tiro de fuzil disparado por um traficante numa favela. Então, por quê? Porque isso influencia principalmente menores, crianças, adolescentes, e isso acaba sendo uma massa de manobra utilizada pelo tráfico para cooptar principalmente esses adolescentes para entrarem para o crime organizado. Então, e esse trabalho, foi muito boa a sua pergunta, esse é um trabalho que não deveria ser feito pela polícia. Esse é um trabalho que deveria ser feito por uma série de outros atores, que são omissos, incompetentes e inoperantes, que não fazem a sua parte e que sempre apontam o dedo para a polícia para falar que a polícia é isso, que é aquilo, que é truculenta, enfim, como a gente sabe que muita gente vai acabar criticando isso aqui. Só que a gente aqui está fazendo uma grande divisão, separando quem é artista e quem é integrante de facção criminosa. É isso que a gente está realmente delimitando muito bem. E por quê? A gente atua na consequência e não na causa.
Quem deveria evitar que esses jovens entrem para o crime organizado, portem uma arma, enfim, acabem depois, enfim, sendo presos ou até neutralizados pela polícia, isso não é trabalho da polícia. A polícia age justamente quando todos esses outros atores aqui falharam. Aí a gente tem que entrar para resolver o problema dessa omissão, inoperância e incompetência desses outros atores. Infelizmente, hoje a gente está tendo que atuar onde muitos outros órgãos deveriam ter atuado e não atuaram. Aí a Polícia Civil está entrando aqui e fazendo o papel dela, justamente delimitando esse espaço aqui entre a liberdade cultural, de manifestação artística, liberdade de expressão e manifestação cultural do crime organizado, de instrumento de ideologia e de narcocultura do crime organizado. Um segundinho, só para, por exemplo, pega a última música que foi divulgada pelo MC Pose e analisa a letra agora que ele tá... fala. Vamos tomar rodo, Antares, SV. Um exemplo trágico desse enaltecimento, o policial Marquini. Deixou 3 filhos, é um excepcional policial de Força Operacional da Polícia Civil, treinamento na SWAT, referência internacional. Deixou uma família, 3 filhos chorando, e esse mesmo MC, poucos dias atrás, enaltecendo essa guerra para a retomada da Zona Oeste. SV. Então, robustecendo o que o secretário falou. Vindo desse fato específico que eu quis pontuar, esses assassinos voltando dessa guerra, dessa mesma música que ele está enaltecendo. Antares e Rodo, vamos então subjugar aquela população, vamos dominar a internet, vamos botar fuzil, barricada, venda de cocaína, de maconha, não importa se seu filho está indo para a escola, não importa se eu vou ser o exemplo para ele. É isso que a gente está atacando no dia de hoje e parabéns pela sua pergunta. Essas gravadoras que acabam gravando... 10 horas, 10 minutos.